Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A resposta do amor de Deus para você. Ministério Pastor Sandro Diniz. Com o seu amigo, Pastor Sandro Diniz. E a palavra de Deus para a sua vida. Obrigado, meu Deus, por essa palavra de hoje. Porque o Senhor sempre nos ensina o que o nosso coração está precisando ouvir. As coisas mais ricas, mais belas, mais importantes para a nossa vida. Coisas que valem a pena ouvir. Que valem a pena pensar, meditar e depois falar para as pessoas que precisam. Portanto, eu te agradeço, meu Deus, pelas belas palavras que vamos receber nessa manhã, em um nome do Senhor Jesus. Me capacita, Senhor. Capacita esse teu servo, para que eu possa passar ao teu povo, aos teus filhos, aos teus eleitos, aquilo que o Senhor quer que eles ouçam nessa manhã, em um nome do Senhor Jesus. Diga: Senhor Jesus, eu quero a palavra da tua graça em minha vida, em um nome de Jesus. Palmas para ele, bem forte. Graças a Deus. Amém. O tema de hoje tem por título, anote: a luta contra a carne. É a glória de hoje. A luta contra a carne. A nossa guerra, abençoado, é contra a carne. Não é contra o diabo. Porque nós já aprendemos em Hebreus 2,14 e também em outras evidências que esse ser já foi destruído, graças a Deus. E mesmo que ele estivesse de pé, vivo, você e eu somos propriedade exclusiva de Deus. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 2, verso 9, diz isso. Que eu e você somos propriedade exclusiva de Deus. Só existe um que habita em você. E esse um se chama Deus. E mais ninguém. Então o nosso problema está aqui, ó, nesse corpo de carne. O nosso problema não é o diabo, é a carne que temos. Essa carne é o Senhor problema, que precisa ser vencido, que você precisa esmurrar, diz o Evangelho, e daqui a pouco nós vamos chegar nessa evidência. Abençoados, no nosso espírito está Deus. Mas nós temos uma carne que precisa ser domada, controlada pela presença do Senhor, que já está em nós. E para isso você precisa estar congregando, buscando o alimento, a palavra para a sua vida, declarando a vida de Jesus ativada em você. Porque senão, nós não temos condições de viver nem com a gente mesmo. Você não se suporta. Esse tema é tão importante que se a gente não alimenta o nosso espírito, a gente nem se perdoa. Nem se perdoa. Porque essa carne, ela vai lutar para que você não tenha limpa consciência diante daquilo que você fez ou falou. Ela vai militar aí em você. É por causa desse corpo de carne que você às vezes
acaba tomando atitudes e semeando palavras que acabam magoando alguém. É por causa dessa carne que você tem magoado quem você ama, tomando atitudes e semeando certas palavras. Não foi um demônio que estava voando e entrou em você não, hein? É a tua carne aí, ó, que está precisando da palavra, do alimento. É por causa dessa carne que você reage assim. Ela é o nosso problema, não é o diabo. É o corpo de carne que temos. E para essas coisas, todas que eu citei agora, não acontecerem mais em sua vida, você tem que estar cuidando da sua vida interior. Cuidando. Se você estiver tomado pelo Espírito de Deus, que já está em você, guiado por Deus, você vai ter condições de conviver com as pessoas. Você recebe sabedoria dada por Deus para você ter critério com quem você deve se envolver ou não. Quando você está tomado pelo Espírito de Deus, que já está em você, guiado por Ele, você tem limpa consciência. Você tem atitudes de amor no seu trato com as pessoas. O seu trato é um trato com respeito, com amor, com consideração, a submissão em você, no seu trato. Agora, para que isso não fique só nas minhas palavras, que a nossa guerra é contra a carne, abra a sua Bíblia, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, verso 24, em o nome do Senhor Jesus. Esse é um tema que vai trazer muitos conhecimentos e maturidade para a sua vida. Conhecimento e maturidade. Há muita sabedoria nesses versos que vamos ler aqui. E vejamos aqui o que o apóstolo Paulo diz na primeira carta dele aos Coríntios, capítulo 9, verso 24. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu. Paulo falando do seu ministério, da sua carreira. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar. Não é para repreender uma força, um diabo, um demônio. Não é algo que está voando que você precisa golpear, repreender, esmurrar. Ele revela no verso 27 o que você tem que golpear, o que você tem que esmurrar. Mas esmurro o diabo. É isso que está escrito? Esmurro o meu corpo e reduzo o quê? A escravidão. Então o nosso problema está aqui nesse corpo o quê? De carne, abençoado. Que temos. Porque é nessa carne que está os desejos o quê? Enganosos. É essa carne, abençoado, que luta, que milita para te colocar triste, desanimado, chateado. Pastor, eu estou profundamente chateado. Quem está te colocando nessa condição é a tua carne. Ou algum fator externo é que está colocando você nessa situação. É ela, a carne que você tem, que traz medo para o seu coração. Dúvida, raiva, ira, vontade de revidar. Eu estou com uma vontade de revidar, pastor. É a sua carne que está querendo bater nessa pessoa. Carne. Carne. É a sua carne. Ela que traz sonhos para nos entristecer. Essa carne que temos tem essa habilidade de criar essas coisas para que você fique mal, para que você fique para baixo. É ela a responsável, o teu corpo. Você já reparou que tem dia que você acorda tão bem,
Quem já reparou isso? Levante a sua mão. Você acorda bem. Você até fala: nossa, que dia maravilhoso. Obrigado, Deus. Que dia lindo está hoje. Eu estou tão bem. E você trabalha naquela alegria, volta naquela alegria, aquela coisa boa. Porém, no outro dia, às vezes, você acorda triste e sem vontade de fazer as coisas que você gosta de fazer. Não é verdade? Sem vontade alguma de fazer as coisas que você gosta de fazer. Você, na parte espiritual, não sente vontade de orar, não quer falar com ninguém. Tem dias que isso acontece com você. Que você acorda, você não quer falar com ninguém. Você não quer atender telefone. Você chega no trabalho com poucas palavras e evita conversar com as pessoas naquele dia. Quem é que está lutando, militando para te colocar assim? A tua carne. Ela que está te empurrando para esse abismo, para te colocar lá embaixo. É ela responsável de você, às vezes, reagir assim. É ela que cria essas atitudes em você. Eu estou hoje, através do Evangelho da Graça, apresentando o teu inimigo. Porque quando você passou por um lugar chamado igreja, disseram que o teu inimigo é o diabo, é o encardido, é ele lá, coisa ruim. Tem crente que tem medo até de falar o nome Satanás. Se refere a ele como inimigo. Isso é medo. Diga: Satanás foi destruído para sempre. Ele está morto. Então, nesses momentos que a carne não quer fazer as coisas que você sempre gosta de fazer, que ela não quer orar, não quer congregar, não quer ler a Bíblia, não quer ouvir uma mensagem, não quer falar com ninguém, nesses momentos temos que esmurrar a nossa carne, diz o apóstolo Paulo, golpear o nosso corpo. E como eu faço isso, pastor Sandro? Me autoflagelando com um chicote, tirando sangue de mim? Não, abençoado. Declarando, ativando a vida de Jesus em você, declarando as palavras do alto. Eu não recebo essa tristeza em minha vida. Eu me declaro livre desse pensamento de tristeza, desse pensamento de medo, desse desânimo, desse pensamento de raiva. Em um nome do Senhor Jesus Cristo, eu esmurro nesse momento o meu corpo, para reduzi-lo à escravidão. Ou seja, um corpo governado pela vida espiritual. Esmurrar, abençoado. Não é você bater no seu corpo, e nem no corpo do seu irmão. É você declarar a vida de Jesus. Eu sou um filho de Deus. Diga: eu sou um filho de Deus. Temos que ter essa confissão em nossos lábios. Surgiu o pensamento de medo? Envia, Senhor, nesse momento os teus anjos para ministrar a meu favor. E tira, Senhor, através da tua presença que já está em mim, esse pensamento de medo que está no meu coração, em nome de Jesus. Eu recebo que o Senhor me protege e me guarda através dos teus anjos. Amém. Confessar, abençoado, esmurrar a carne que você tem, com a declaração. Envia, Senhor, anjos ao meu favor. Prosseguindo, a leitura aqui no verso 27. Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser o quê? Desqualificado. Em outras traduções está eliminado. Quando fala desqualificado, não está falando de salvação eterna, porque você e eu jamais podemos ser desqualificados da salvação. Jamais. A salvação dada por Jesus Cristo não é momentânea. Ela é eterna e para sempre. E ela já foi confirmada por Deus em Efésios 2:8. E Jesus falou em João, capítulo 10, verso 27 ao verso 29,
da seguinte maneira: as minhas ovelhas jamais perecerão. Ou seja, jamais você vai perder a salvação. Palavras de Jesus. Em casa leia também, anote aí, Hebreus capítulo 5, do verso 8 ao 9. Lá o apóstolo Paulo ensina que Jesus Cristo foi o autor da salvação eterna para todos os filhos de Deus. Todos. Você só é desqualificado, eliminado da recompensa do galardão. Agora, da salvação jamais. Do galardão sim. Da salvação não. Mas do galardão sim. Mas da salvação não. Mas do galardão você pode. Mas da salvação você não pode. Em casa leia também a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 15. Nessa evidência da primeira carta de Paulo aos Coríntios 3,15, lá diz que por falta de uma vida dedicada, de uma vivência nas coisas de Deus, aquele que não se dedicou como deveria, perderá a recompensa, o galardão, mas está salvo. Perde a recompensa por não ter se dedicado, que é o galardão, mas não perde a salvação eterna. Pastor, o que é galardão, hein? Já que o senhor está tocando no assunto. Porque o verso 27 pediu a explicação, não poderia deixar de explicar, porque aqui diz que você pode ser desqualificado de algo, e eu preciso explicar que algo é esse, para que você não saia aqui com dúvida: será que eu posso ser eliminado da salvação eterna? Jamais. Então o verso pede uma explicação, para que você saia daqui com o teu coração esclarecido no assunto. Galardão trata-se de recompensas, prêmios que vamos receber diante do Senhor Jesus. E o apóstolo Paulo fala disso com muita clareza na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, verso 6. Abra, por favor. Galardão não tem nada a ver com salvação. Galardão é uma coisa, salvação é outra. A salvação já foi confirmada por Jesus. Agora, o galardão, aí já é contigo. É uma recompensa que vem pelo serviço prestado para com as coisas de Deus. Amém. Quem está servindo, recebe. Quem não está servindo, que de repente passou uma vida em branco, está salvo, mas não tem recompensa. E assim diz o Evangelho na primeira carta de Paulo aos Coríntios, 3 é o capítulo e o verso é o 6. Olha só. Eu plantei, Paulo aqui falando do seu serviço diante de Deus. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de quem? De Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Verso 8. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Então, o galardão é uma recompensa que você toma posse pelo seu serviço diante das coisas de Deus. Então, o verso aqui fala por si só, com grande clareza. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus, sois vós. Amém? Amém. Abra também a sua Bíblia no livro histórico de Marcos, capítulo 9, verso 41, que também fala a respeito dos galardões. Tem pessoas que vão ter muitos galardões, outros não vão ter nenhum. Principalmente aqueles que a vida aqui passou em branco com relação às coisas de Deus. Marcos, capítulo 9, verso 41. Porquanto, aquele que vos der de beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo, que de modo algum perderá o seu galardão. Tem muita gente que diz crer em Deus, mas muitas pessoas que diz crer em Deus não têm servido a Deus. Tem muita gente que diz crer em Deus, mas não age em favor de ninguém. São pessoas egoístas.
esse não terá recompensa. Nós temos que crer no galardão. Nós temos que crer no nosso serviço para com Deus. A recompensa, abençoados. E essa recompensa, ela já começa aqui. A paz que você recebe ao servi-lo. Essa paz que você sente, esse gozo na sua alma, tem sido Ele que tem te dado, já é fruto da recompensa do tal do galardão. Você, por servi-lo, desfruta dessa paz. Essa recompensa também acontece na libertação do medo. Pastor, eu perdi o medo, sabe? De muitas coisas que eu tinha. Isso já é a recompensa dos seus galardões, que começa aqui. Você recebe também a libertação da ignorância. É importante que você leia também, comigo, Apocalipse, capítulo 22, verso 12. Apocalipse, capítulo 22, verso 12. Diz assim: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo suas obras. Aquele que serve a Deus, se ele permanece trabalhando, servindo a esse Deus corretamente, receberá o seu galardão, a sua recompensa. Amém. Aquele que realmente crer no seu coração em Deus. Porque o que crê no coração serve. Agora aquele que diz crer de boca, esse não serve. Mas o que serve mesmo, que permanece trabalhando, mesmo nas dificuldades, nas lutas, porque as lutas vêm, mas se você permanece ali, adorando o teu Deus, servindo ao teu Deus, mantendo a confissão, ajudando quem precisa, semeando a palavra da graça, você vai ser recompensado. Como você leu agora há pouco em Marcos. Porque se você dá a alguém água, se você sacia a sede de quem está sofrendo com esta palavra, você tem recompensa. Agora, o que seja exatamente o galardão que vamos receber no céu paraíso, a Bíblia não diz. Mas é coisa boa. Abra a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, verso 9. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, verso 9. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, este galardão é algo bom, que Deus tem ali, reservado para aqueles que o amam, que estão servindo a Ele em o nome de Jesus. Amém? Agora voltemos às considerações do tema, a luta contra a carne. Abra a sua Bíblia, aqui mesmo, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso 13. Capítulo 10, verso 13. Amados, é importante que tudo que você está anotando, você em casa procure pensar, meditar no que você está anotando. Porque se você não pensa, não medita, não tem valor nenhum. Nenhum que você está aí anotando. Não tem valor aparência de piedade. Amém, recebo, graças a Deus. Estou anotando, hein, pastor? Mas quando você sai daqui, meu filho, você vira um bicho papão? Você vive tudo ao contrário? A palavra está exortando você, para você viver no homem espiritual. Quando passa por aquela porta, você muda, você entra no homem carnal. Então não tem valor a aparência de piedade que você está tendo. O seu amém, o seu glória a Deus, está anotando. Ai, pastor, a minha letra como é bonitinha. Tem que viver. Você tem que dominar isso aí. O tema é a luta contra a carne. A nossa guerra é contra esse corpo. Os desejos enganosos da carne. Porque se termina uma reunião como essa, maravilhosa, de conhecimento,
e que ao mesmo tempo está trazendo maturidade para você, se você sai daqui e se transforma em um bicho-papão, a carne tirou de você a semente, roubou de você a vida, e você não pode ser escravo da vida. Você está sendo aqui escravo da vida? Não pode. Eu falava sobre isso quarta-feira. Tem muita gente dentro de igreja escravo da vida, escravo da carne. Está louvando, está cantando dentro da igreja, está ali perto do pastor. Vem cá, meu pastor abençoado. Vem cá, irmãzinha. Mas quando sai da igreja é um bicho-papão. Tem atitudes que entristece, que magoa. Semeia palavras que fere, que acaba com a pessoa. Como que pode um negócio desse? Então eu declaro você vivendo o que você está recebendo aqui. O bom atleta em tudo se domina. De repente você pode chegar em casa e encontrar um ambiente diferente daquilo que você declarou aqui. Reina em vida, abençoado. Ou você vai entrar na carne também? Como que é? Então escuta aqui você também. Então, não teve valor a reunião para você. É como nós aprendemos na pregação, paciência é o segredo da vida. Bom, eu declarei, meu Senhor, e recebo que essa situação vai mudar. A gente congrega, a gente ora, a gente declara, mas a gente pode chegar em casa e encontrar um ambiente diferente daquilo que a gente pediu a Deus. A vida daquele filho, a vida daquele marido, a vida daquela esposa. Você pode chegar agora e encontrar seu filho caído, bêbado no chão. Ou seu marido, ou a sua esposa ali. E você, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Senhor, tenha misericórdia. É carne, abençoado. E Deus está te apresentando hoje, segundo o Evangelho, quem é o seu inimigo. Não é diabo. O seu problema é a carne. Por que que nós temos situações complicadas em nossa vida? Por causa da carne. Aquela perseguição no seu trabalho, é por causa de uma carne que você está sofrendo aquela perseguição. Por que que você está tendo que ir a uma audiência? Por causa da carne. Porque algo de muito injusto aconteceu e você teve que recorrer aos tribunais para que aquilo se resolva. E tudo isso aconteceu por causa de uma carne que é injusta. Situações complicadas acontecem por causa de uma carne. Por que que aquela pessoa até hoje não te pagou? É um demônio? É a carne. São problemas causados pela carne. Aquela briga no casamento. Aquilo está acontecendo por causa de quem? Por causa da carne. Alguém ali está precisando aprender a ceder, a ter paciência. Alguém no casamento está precisando ter brandura e não está tendo. Alguém está precisando ali ter submissão porque não está tendo. Por isso que está havendo brigas constantemente. E isso tudo são situações complicadas causadas pela carne de alguém. Ou do marido ou da esposa. Ou dos dois ao mesmo tempo porque não tem domínio. Um fala, o outro revida. Como é que é? Escuta aqui. Tem gente que gosta dessa frase, né? Escuta aqui. Eu tenho meus irmãos, hein? Eu tenho a minha família. Escuta aqui, eles vão contra você. Escuta aqui. São situações complicadas causadas pela carne. É esse o teu inimigo, meu amado, que você precisa vencer. Em um nome de Jesus, que você precisa domar, controlar. E eu recebo que você vai conseguir em um nome de Jesus. Vai conseguir. E assim diz o Evangelho. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse o quê? Humana. As tentações são frutos de um demônio? Não. São carnais. São laços carnais. É por causa dessa carne que você tem pensamentos ruins. Está aí, ó, descrito na sua Bíblia, não tem como mudar. Os pensamentos que passam na sua cachola, na sua cabeça, são tentações humanas.
É uma influência da sua carne. Não é de um demônio que estava voando e pum! E você, ai, que pensamento feio. É carne que traz pensamentos ruins para a sua cabeça. Desejos ilícitos. Sentimentos de maldade, de vingança. Tudo isso é ela que traz. E se a pessoa não tem revelação da palavra da graça, ela pensa que entrou um demônio nela. Tem muita gente lá fora que pensa isso. Quando tem um desejo ilícito. E tem crente que fica tão perturbado que começa a orar nele mesmo, a ungir ele mesmo, a botar azeite nele mesmo, a tacar sal nele mesmo, a jogar arruda nele mesmo. Em um nome de Jesus, você vai ter que sair, demônio, sai agora. Então a pessoa que não tem revelação da graça de Deus acaba pensando que entrou na sua vida um demônio. Se você não sabe interpretar o que está na Bíblia, você acaba aplicando tudo que está aqui nesse livro chamado Bíblia, do jeito errado em sua vida. Você acaba aplicando tudo que está nesse livro preto chamado Bíblia do jeito errado nos seus caminhos. E na vida das pessoas também. Ah, irmão, isso na sua vida é obra do inimigo, hein? Sangue de Cristo tem poder. Eu não vou nem vir na sua casa para que o demônio que está aí não passe para a minha. Graças a Deus que temos o Evangelho da Graça. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte que a possais suportar. Você vai se livrar, em o nome de Jesus. Quando a gente alimenta o homem interior nos dá força e sabedoria para entender o que nós estamos entendendo agora. Então quer dizer que aquele pensamento não foi um demônio? O senhor pode me garantir? Eu não estou te garantindo nada. É a palavra de Deus que garante isso. Eu não tenho palavra para te dar. Eu estou te oferecendo o Deus que tem. Eu mesmo não tenho nada. Vamos a Colossenses agora, capítulo 3, verso 5. É bom a gente realizar esse passeio para que a gente receba conhecimento e maturidade. Agora eu sei quem é meu inimigo e o que eu devo fazer para vencê-lo, para dominá-lo. Diga, declarando, esmurrando, como diz o Evangelho, através da boa confissão. E assim diz o apóstolo Paulo na carta dele aos Colossenses, capítulo 3, verso 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza o quê? Terrena, grife. E Paulo aqui cita algumas coisas que a natureza terrena traz. Prostituição. Não é um demônio que causa essa influência no ser humano, no homem, na mulher. É a carne. Mas lá fora a religião ensina que é um demônio. Um demônio que usa saia. Não é verdade? A tal da pombagira. Se o camarada está se prostituindo ou adulterando, é a pombagira. Mas quando eu leio a Bíblia me diz que a prostituição é uma influência, uma obra do corpo de carne. Prostituição, impureza, paixão lasciva. Então a paixão vem de quem? Da carne. É por isso que ela é tão ruim. A paixão é um sentimento que cega, atrapalha a gente de ver as coisas. Todo mundo já viu, menos você, que está refém da paixão. É por causa da paixão que muitos matam lá fora. E depois diz, matei por amor. Quem ama não mata, você matou por paixão. Amor é uma coisa, paixão é outra. E segundo o Evangelho, paixão é obra da carne. Esse sentimento é da carne. E aqui diz, fazei morrer em você esta influência. Se é da carne, é um sentimento ruim. A paixão é sufocante. É algo que faz mal.
sufoca o outro. Você quer aquela pessoa só para você e acaba não deixando ela viver em paz. Tem pessoas que ligam de 5 em 5 minutos para o outro. Você está onde agora? Já chegou no trabalho? Já está saindo? Já está chegando? Com quem você está conversando? Que eu estou ouvindo aí alguém falando com você. Quem é esta pessoa? A paixão é sufocante. Ela destrói, viu? É por isso que o Evangelho diz: fazei morrer isso aí em você. Já o amor não. O amor é algo maravilhoso. O amor produz confiança em você. Paz. Dissipa o medo do seu coração. Tira do seu coração o medo que de repente você pode perder essa pessoa. O amor tira. Então você executa os seus fazeres com tranquilidade. Não. A minha parte amada está trabalhando. Então eu estou tranquilo porque Deus me dá essa tranquilidade. Aquilo que Deus nos deu, aquilo que é obra de antemão preparado para você, ninguém toma. Ninguém tira de você. Então tenha paz no seu coração em nome de Jesus. Amém? Prosseguindo. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, que é justamente aquela pessoa que deseja o mal para o outro. Tomara que morra, tomara que dê tudo errado para você. Fazei morrer em vós essa influência. Isso vem da sua carne, é a sua carne que fala isso dentro de você. Quero que você sofra, que dê tudo errado na sua vida, esse desgraçado. É carne, ó. Natureza terrena. Desejo maligno, obra da carne. Está aqui, ó. Não é diabo não, hein? É carne. Prosseguindo, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. A carne tem essa capacidade de levar a pessoa a deixar de adorar a Deus para adorar outras coisas, para estar apegada a outras coisas. Fazei morrer essa questão em sua vida, abençoado. Se você se apega a algo, isso se constitui idolatria, seja o que for. Casa, filho, emprego. Ah, não tenho tempo mais para Deus. Tem que ter tempo para Deus. Porque como que você vai reinar em vida se você não alimenta seu espírito? Eu sei que você precisa trabalhar, mas você não pode ser escravo do seu trabalho. Trabalhar, todos nós precisamos. Porque você tem contas para pagar, você tem uma vida, mas você não pode ser escravo do seu trabalho. Ao ponto de você se esquecer do abençoador, do seu Deus. Até aqui é suficiente para a tua maturidade, para o teu crescimento espiritual, para que você esteja no seu homem espiritual. Então a vontade de Deus, através desse tema de hoje, a luta contra a carne, é para que você esteja no seu homem espiritual abençoado. Se porventura alguém tem desejo maligno contra você, está projetando algo contra você, um exemplo bom para a gente pensar agora, está ali e você tomou conhecimento disso, deixe para lá. Deus está tomando conta de você e tem anjos para te servir, abençoado. Deixe para lá. Se alguém no seu trabalho, se alguém na sua família, seja quem for, que está projetando algo de mal contra você, deixe para lá. Quem semeia o mal, colhe. Quem tem o desejo maligno no coração vai colher, porque é obra da carne. E tudo que você semeia segundo a carne, você vai colher. Seja você ou essa pessoa. Eu estou me fazendo entender? Sim. Então aqui está concluído o tema. A luta contra a carne. A nossa guerra não é contra o diabo, é contra o corpo de carne que temos. E vamos estar de pé para agradecer ao nosso Deus pelo precioso conhecimento que você recebeu hoje. Vamos agradecer. Feche os seus olhos. Eu recebo, Senhor,
a palavra de hoje produzindo muitos frutos nesse homem, nessa mulher, nesse pai, nessa mãe, nessa esposa, nesse marido, nesse filho, na vida dessa pessoa que está me ouvindo agora. Que estava precisando muito ouvir essa palavra. Porque a carne estava militando, lutando para colocar essa pessoa triste, lutando para colocar essa pessoa em desânimo, trazendo pensamentos ruins, pensamentos de raiva, de ódio. E eu recebo, ó Deus, tudo isso se dissipando, essa nuvem cinzenta saindo agora, em o nome do Senhor Jesus, da vida dessa pessoa. Que ela saia daqui hoje, Senhor, com o seu coração leve, transformado pelo poder do Senhor Jesus, pelo teu poder, meu Senhor. Só o Senhor tem poder para curar um coração assim. E eu recebo, meu Senhor, a nossa vida no homem espiritual, pois nele temos paz, brandura, tranquilidade, vida, enfim, há para aqueles que buscam estar no homem espiritual. Muito obrigado pela palavra de hoje, meu Senhor. Todos nós temos um corpo de carne que milita, que luta, para que a gente não esteja bem. Por isso foi muito importante essa palavra, Senhor, para nos dar conhecimento e maturidade, que temos que vencer, que temos que lutar contra essa carne. Você não pode receber o que ela fala, abençoado. Não se entregue aos pensamentos que ela coloca na sua cabeça. Dê ouvido à voz de Deus, à voz do Espírito Santo dentro de você. A voz do Espírito Santo não fala para você agredir, não fala para você bater, não fala para você quebrar tudo. A voz do Espírito Santo é amor, é paz, é domínio próprio, equilíbrio em tudo. Portanto, obrigado, Deus, e que nunca nos falte a palavra para o nosso espírito. E que você, abençoado, todos vocês, tenham uma semana muito feliz. Uma semana de paz, de harmonia, de respeito, de consideração. Que o seu trato com as pessoas, com o seu marido, com a sua esposa, com os seus familiares, seja um trato de amor, de respeito, de submissão em nome do Senhor Jesus. E que não falte na tua vida, nos teus caminhos, a proteção dos anjos. Que assim seja a ministração dos anjos em tua vida, em nome de Jesus. Palmas para o nosso Deus. Como eu falei agora há pouco, eu recebo essa semana sendo uma semana muito feliz para todos vocês. Tchau a todos, até a próxima reunião, quarta-feira às 7 horas da noite, como também no próximo domingo. Eu te vejo. Você que deseja conversar comigo, eu estou no escritório e a evangelização já vai dar início agora. Adquira as mensagens. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A resposta do amor de Deus para você. Ministério Pastor Sandro Diniz. Venha conhecer a Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. O nosso endereço está situado na Avenida dos Autonomistas, 2247, ao lado da Ponte Metálica, no centro de Osasco. Anote os horários de nossas reuniões: às quartas-feiras às 19 horas e aos domingos às 9 horas da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a Igreja das Verdades que Libertam. Ministério Pastor Sandro Diniz.